Yamato, agora uma outra pergunta aqui, né? Eu já imagino que não seja uma pergunta muito fácil de responder, mas você é o cara, né? Nós chamamos simplesmente a maior autoridade do Brasil aqui no assunto. E quando você se refere que no lipedema a atividade física não tem a mesma resposta que tem na obesidade, naquele acúmulo de gordura não lipedêmica, né? Mas o seguinte, e em termos de causa, a alimentação inadequada ou sedentarismo, ela tem um efeito nessa gordura lipedêmica em piorar e a dieta e o exercício não tem de melhorar? É isso? Sim. Você percebe? Então, vamos lá. Porque assim, eu ouço você falar. Foram umas 5 perguntas dieta... em uma só. Não, eu tô linkando uma com outra. Se o exercício e a dieta não tem tanto efeito positivo como tem na obesidade, eu devo deduzir que eles também não têm tanto efeito negativo caso a pessoa não se alimente bem e não se exercite, como seria o acúmulo de gordura normal, não lipedêmico? Ela é algo importante? Não é algo importante, é tudo. A parte falhou aqui um pouquinho, eu não sei se eu cortei vocês, mas... E aquela história, mas a minha mãe tinha a família inteira tem quadril largo, isso conta também? Lógico, né? Essa é a genético parte comportamental, como é que fica isso, né? Exato. Então, é uma doença genética que tem uma influência comportamental enorme, é tudo. Você pode carregar o gene e nunca expressar o gene se tiver os hábitos de vida, o estilo de vida adequado, ou não tiver um gatilho hormonal, nada disso, ou você pode ter logo no início da vida. Então, alimentação e exercício físico é tudo. Mas a questão eu vou tentar falar um de cada vez para não embaralhar tudo aqui. Eu vou falar do exercício físico. A questão é que quem quer afinar a perna, né, normalmente vai numa academia, qualquer coisa, e fala, eu vou fazer o máximo de exercício para conseguir perder essa gordura. E coloca lá a intensidade no máximo. O problema é que a intensidade no máximo, como é que a gente ganha músculo? A gente ganha músculo com a lise, com a quebra das fibras musculares. E isso vai desencadear substâncias inflamatórias. Essas substâncias inflamatórias pioram a inflamação do lipedema. Então, não quer dizer que o exercício não funciona para o lipedema, mas a estratégia para o exercício tem que ser diferente. Então, se você chega lá falando, vou fazer tudo no máximo para ter resultado, você vai acabar piorando seu lipedema. Então, você tem que ir, não tem que ir com tanta sede ao pote, entendeu? Esse é o ponto de vista do exercício. Então, você tem que equilibrar. Em todo exercício, a gente produz substâncias inflamatórias e anti-inflamatórias. A gente tem que fazer os exercícios que vão produzir mais anti-inflamatória e menos inflamatória. Quais? Tem tantos exercícios assim que naturalmente já são assim, como os exercícios aquáticos, como pilates, como yoga. Tem várias coisas que dá para fazer. Ou você tem que adaptar o seu exercício para o limite do lipedema. Agora, da alimentação. Normalmente, há um gatilho alimentar no lipedema. Esse gatilho alimentar é algum alimento que está desencadeando a inflamação. São pessoas que têm aquele negócio chamado leaky gut, né? E esse leaky gut, se eu falar do glúten, fica fácil. Seria a intolerância não celíaca ao glúten, então que desencadeia a inflamação. Mas isso pode acontecer com outros alimentos também. Então, se você tem o leaky gut, que as moléculas alimentares elas passam para a circulação, não por fagocitose, mas passam pelos espaços entre as células, são os tight junctions. Para chegar na circulação, essas moléculas elas chegam elas chegam inteiras, elas não foram quebradas, desencadeando o nosso sistema imune.
E isso desencadeia a inflamação. Então, já falei da alimentação, já falei do exercício físico. Aí da genética. Falei, era um monte de coisa. Então, a genética é uma doença extremamente frequente. 11% das mulheres têm. A grande maioria não sabe, tá? Por quê? Porque está controlada, porque encontrou alguma coisa na sua vida que tá ajudando a levar o problema. A questão como é que eu sei que é genético? Primeiro que a gente consegue fazer aquele heredograma, sabe? A gente consegue rastrear na família. E normalmente a gente encontra familiares de primeiro, segundo grau carregando sintomas ou pelo menos o aspecto da doença. A hereditariedade ela é autossômica dominante com penetração incompleta. Então, às vezes, pode pular uma geração. Você pode trazer isso, por exemplo, a mulher ela pode não ter a mãe sem isso, a família da mãe ninguém tem, pode vir do pai, mas o pai não tem, né? Porque o homem é extremamente raro. Apesar de raro, eu tenho 2 pacientes no consultório com lipedema em homem. Então, mas pula a geração e vai aparecer nela. Então, agora, qual que é o gene? Essas doenças que são extremamente frequentes, por exemplo, eu vou pegar um outro exemplo que todo mundo conhece, diabetes. Tá? Ninguém aqui discute se diabetes é ou não é genético, a gente sabe que é. Né? Agora, qual que é o gene? Né? A gente sabe alguns, mas não sabe todos. Exatamente por causa da alta prevalência. Quando você tem uma doença super rara e você sabe que é genética, você pega... Se você conseguir 10 pessoas com essa doença, você vai lá e compara o gene de todo mundo e você fala, opa, tá aqui, encontrei qual que é o gene. Agora, se você pega uma doença que é genética e você pode pegar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, você não vai achar nenhum gene que se repete. Então, você não consegue identificar esse gene. Apesar disso, já tem alguns que foram identificados, mas associados a outras doenças mais raras. Ô, então, só me permita uma intervenção aqui, porque esse é um assunto que a gente fala muito aqui dentro do Saúde de Verdade, sobre essa relação do que é genético e do que é comportamental. E é óbvio que essa é uma das áreas que a ciência mais avançou nos últimos anos, né? O mapeamento do genoma humano. Aí tem, além da genética, tem a chamada epigenética, que é a expressão de cada gene. O gene é apenas o livro, né? Se aquele livro vai ser colocado em prática, depende de fatores outros que podem aumentar a expressão desse gene ou diminuí-la. Então, é um assunto bastante vasto. Agora, perceba, outro problema de se concluir se algo é genético ou não é porque, frequentemente, as famílias reproduzem um padrão comportamental. Então, quando você fala do diabetes, óbvio, diabetes, hipertensão, nós sabemos que as famílias que têm hipertensos tendem a ter mais hipertensos. A questão é o quanto disso é pelo padrão de hábitos semelhantes, alimentares, padrão de sono, padrão de exercício ou não exercício. Quer dizer, fica um pouco confuso. E aí, a preocupação nossa, óbvio, que trazer aqui você que está estudando muito essa doença, lipedema, que existe. Eu sei que não foi você que inventou, né? Isso é uma doença descrita desde 1940, né? Por um cirurgião vascular, lá na Mayo Clinic. Então, isso já existe há muito tempo. A Europa talvez estude mais do que a América, enfim. Mas, assim, eu acho que nós temos que ter uma preocupação, e esse é o ponto principal de trazer aqui, de, assim, existem fatores comportamentais que podem se sobrepor a fatores genéticos. Isso na obesidade é assim, no próprio diabetes, que você trouxe o exemplo, pode ser assim. Você pode ter um comportamento alimentar e de atividade de sono que até contrarie, o que contraponha uma tendência genética e o resultado seja não doença, ou uma doença mais leve. Eu não saberia dizer, obviamente, se no lipedema esse comportamento, o peso de um comportamento adequado em relação a hábitos, falando não de remédio nem de cirurgia ainda, né? Vamos falar sobre isso. Mas o quanto da vida habitual da pessoa pode contrapor e o resultado ser não ter
a dor, não ter o acúmulo da gordura lipedêmica. Esse é ponto que é a minha preocupação. Quando fala sobre genética, eu tenho a sensação que as pessoas se entregam um pouco. Assim, então, se é genético, na verdade, pessoa, não tenho muito a fazer. Você tira o peso da... Não, tem muito a fazer, porque a genética ela fica dormindo lá se você fizer a sua parte. Mas é que tem os dois lados da moeda, né, disso que você falou. Eu concordo. Eu vou falar o que eu acho agora, tá? Porque ninguém no mundo saberia dizer isso. A minha sensação é que o lipedema é mais ou menos igual varizes, no sentido de que se você tiver o hábito de vida que for e não tiver a genética para varizes, você não consegue fazer aparecer varizes. Não tem como. Você pode ficar obeso, pode fazer... A única chance de você ter varizes é se você tiver uma trombose ou se tiver a genética. Varizes secundárias. Exato. Então, eu acho que o lipedema é mais ou menos assim. Você pode ter o hábito de vida que quiser. Se não tiver a genética para isso, o máximo que vai conseguir virar vai ser um obeso ou uma obesa padrão ginecoide sem o lipedema. Mas essa é a minha opinião. Eu não consigo bater o martelo, não tenho nada que prova isso. Entendi. Agora tem o outro lado da moeda que é mais importante ainda, porque isso aí é só teoria que eu estou falando. Né? Agora vamos falar da parte prática. Tudo bem, então eu tenho a genética. O quanto que a parte comportamental influencia nisso? Acho que essa é o que todo mundo quer saber. Isso. É tudo. O comportamento é tudo. Então eu posso dar remédio, posso fazer cirurgia, posso fazer tudo. Se você continuar fazendo errado, vai entrar naquele ciclo de adipogênese de novo e vai fazer o lipedema tudo de novo. Então, você tem que controlar, primeiro para melhora de qualidade de vida, ficar estável, diminuir a inflamação e tudo mais, mas depois para regredir também. E é perfeitamente possível, O problema as pessoas sempre querem a pílula mágica, a cirurgia mágica, tá aqui, ó, leva para casa e resolve. Né? Pois é. Infelizmente, é uma doença que requer compromisso da pessoa em mudar de vida. Aquelas que levam isso a sério conseguem um resultado brilhante. Eu estou lá para... O protagonismo é da paciente, na verdade. Exato. Como quase sempre. Eu acho que isso é importante que fique bem claro aqui.